Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe você que está aí nos acompanhando, né? Que você possa poder compartilhar aí, dar o like seu para a gente poder compartilhar essa aula com mais pessoas. E hoje a gente vai falar de um assunto bem legal. Como foi postado aí, a gente vai falar sobre a consciência do Evangelho. A gente vai ver o que é a definição de consciência. E a gente vai estudar junto aí algumas passagens no Novo Testamento que a Bíblia nos relata sobre a consciência do reino de Deus, das coisas de Deus, da obra de Deus, do relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos. Então é um assunto, talvez, não sei se você já ouviu alguma aula, alguma pregação sobre isso, mas é um assunto bem bacana, bem edificante e abre a nossa mente sobre o Evangelho, sobre qual é a função daquele que crê na obra de Jesus, na obra do Senhor. Amém? Então é consciência do Evangelho. Antes da gente começar a aula, estudar um pouquinho sobre o assunto, compartilhar com vocês qual é a definição da consciência. O que é a consciência? Qual a parte de nós que age a consciência? Então a definição de consciência é a seguinte: a consciência é o sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior. Então, uma das definições de consciência é o sentimento ou conhecimento que nós temos de vivenciar, né, no nosso dia a dia, experimentar as nossas atitudes ou compreender o que a gente entende, né, sobre aspectos, ou seja, coisas corriqueiras, a totalidade, a nossa vida, da nossa consciência, daquilo que está dentro do nosso coração. A segunda definição também para a consciência, que eu acho que é a mais que explica melhor, ela diz que a consciência é o sentido ou a percepção que nós temos, né? É o sentido ou a percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos ou motivações individuais. Então a consciência é o sentido que nós temos ou a percepção do que é certo, do que é correto fazer ou do que é errado, ou do que é incorreto em nós fazermos. Seja em atos, por exemplo, roubar ou não roubar, extraviar ou não extraviar, mentir ou não mentir, né? Então a consciência é essa percepção que nós temos de fazer o que é certo ou fazer o que é errado. E também não só em atitudes, mas nas motivações. Então a gente pode estar ferindo a nossa consciência até na motivação daquilo que fazemos. Por exemplo, quando eu ajudo alguém porque eu quero ajudar, porque eu sinto a necessidade de ajudar alguém que está atravessando um momento de necessidade, ou eu ajudar, por exemplo, para aquela pessoa ficar me devendo um favor, né? Então até as motivações, elas estão ligadas à nossa consciência. Então é essa percepção que nós podemos ter ou não ter, a gente vai falar um pouquinho também sobre o que é certo e o que é errado. Tem gente que age da maneira errada e talvez não tenha consciência. Talvez porque não tem informação, ou talvez por causa que é uma falta de conduta, de ser mau caráter mesmo. Mas existe essa possibilidade.
Então é o sentido e a percepção que nós temos do que é certo, do que é moralmente certo ou errado, tanto em atitudes quanto em motivos, motivações, né, individuais ou em grupo também. Então a gente tendo essa definição, a gente sabendo essa definição, a gente começa a entender um pouquinho, à luz da palavra de Deus, o que é ter uma consciência do Evangelho, ou o que é ter uma consciência no Evangelho de Cristo, nos ensinamentos de Jesus. Então a consciência, como eu disse, é a parte de nós que nos avisa quando nós estamos agindo de maneira certa ou errada. Uma consciência limpa dá paz e tranquilidade, mas quando ela nos acusa, sentimos culpa e desconforto. Então a circunstância na nossa vida, quando nós estamos caminhando no nosso dia a dia, onde for, quando você está em paz com a sua consciência, ou seja, quando você tem essa consciência tranquila, que você está agindo de maneira correta, dentro daquilo que você acredita ou dentro daquilo que você espera, você tem paz e tranquilidade, né? Mas quando a nossa consciência nos acusa, nós sentimos culpa e desconforto. Qual é a relação do pecado com a nossa consciência? O pecado, ele fere a nossa consciência. Uma vida de pecado, ela distorce a consciência e a deixa insensível. Muitas pessoas que se deixam levar pelo pecado nem sequer acham que estão agindo errado, porque sua consciência está cauterizada. Então, por exemplo, irmãos, quando nós nos convertemos ao Evangelho de Jesus, Jesus ele nos dá uma nova vida. A Bíblia diz que nós somos feitos uma nova criatura, a imagem e semelhança de Jesus. Então, nós passamos, a Bíblia diz, que ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo também encaixa a consciência de Cristo. Então nós temos essa percepção das coisas da vida, assim como Cristo teve, no relacionamento com Deus, no relacionamento com o nosso semelhante, com os irmãos da igreja, com os irmãos que não são cristãos. Então, quando nós nos convertemos, nós temos essa consciência de Cristo, a mente de Cristo. Então nós passamos a viver de uma forma diferente. Nós temos essa consciência de ter uma nova visão da vida, do que fazer, de como fazer, da motivação certa, né? E nós somos homens que fomos comprados pelo sangue, lavados, cremos, fomos salvos, mas ainda somos homens que pecamos, somos pecadores, né? Nós não vivemos em pecado, mas nós pecamos. E quando nós pecamos, o pecado, ele fere a nossa consciência. Então, você deve com certeza ter vivido isso. Quando você se converte, a nossa consciência ela é transformada por Deus. Então a gente tem essa consciência do que é pecado, do que não é, do que agrada a Deus, do que não agrada, do que eu devo fazer, do que eu não devo fazer, de como eu devo agir com meus irmãos, de como eu não devo agir com meus irmãos. Então quando eu peco, quando eu violo essa nova natureza, a minha consciência, que é guiada pelo Espírito, a gente já vai ler já isso, né, que o Espírito na nossa consciência ele nos faz conhecer a vontade de Deus. Quando a gente fere essa vontade, quando a gente peca, automaticamente a nossa consciência ela é ferida, né? Diferentemente de, por exemplo, a Bíblia diz que o diabo ele nos acusa, né? Ele é o acusador. A nossa consciência ela não nos acusa, mas ela tenta nos convencer pelo Espírito agindo em nós, tenta nos convencer, ele nos convence de que nós estamos agindo de forma errada, de forma errônea. Então ele nos leva, pela nossa consciência, a se arrepender, a avaliar a nossa atitude, né? E aquilo nos causa uma tristeza, nos causa uma sensibilidade e a gente fica mal.
né? Isso que leva também ao arrependimento. A consciência do Evangelho, ela nos leva ao arrependimento também, a nós mudarmos as nossas más atitudes, para vivermos a vontade de Deus. Mas tem gente, irmãos, que, principalmente pessoas que não conhecem o Evangelho, que não se converteram, elas têm a sua mente, a sua consciência cauterizada. O que é ter a consciência cauterizada? É ter a consciência morta, fechada, insensível, né? A cauterização mental, ou seja, a cauterização da consciência, a cauterização mental da mente, que quem tem a sua mente morta porque é certo ou errado, ela tem a falta de consciência, e essa falta de consciência faz ela não ter arrependimento. Então você vê, por exemplo, a pessoa que é cauterizada, que ela é morta na consciência, por maior atrocidade que ela cometa, até ponto de ser, sei lá, um assassinato, qualquer atentado, né, que aos nossos olhos é inimaginável, as pessoas muitas vezes, por ter a mente cauterizada, por ter a sua mente fechada, insensível, morta, para ela é como se não fosse errado o que ela estava fazendo. Então isso é a consciência, é algo muito importante para a gente compreender, né, no reino de Deus, para a gente ter uma consciência firmada e voltada para os ensinamentos de Cristo, para o Evangelho de Jesus. Então, a Bíblia fala uma coisa muito interessante, irmãos. Ela fala assim que nós estávamos, antes de crer em Cristo, crer no Evangelho e na sua palavra, nós estávamos mortos em pecados e delitos. Então a gente estava morto, irmão. Como assim? A gente não tinha consciência nenhuma do que é certo, a gente não tinha consciência nenhuma do que é errado. Então a gente vivia, mas como se fosse morto. Então não tinha muita diferença do que é certo e do que é errado. É claro que existem pessoas que, por mais que ainda não se converteram, ela tem uma boa consciência. Ela teve uma educação que ensinou para ela bons princípios. Mas eu, por exemplo, antes da conversão, eu fazia coisas que hoje eu olho e falo, como eu consegui fazer? Porque eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Que é a consciência que Deus me deu, que Deus dá para todos aqueles que creem. Então, quem crê em Jesus, ele tem a sua consciência guiada pelo Espírito Santo. Então, é aquela percepção do que é certo e o que é errado, é uma coisa que o próprio Deus ele guia através da pessoa do Espírito Santo, agindo na vida dos cristãos, daqueles que creem no seu nome, daqueles que creem na sua obra. Então o sacrifício de Jesus na cruz, ele limpou a nossa consciência. Até diz a Bíblia que ele nos lavou dos nossos pecados, né? Ele limpou a nossa consciência, a obra da cruz, o sangue que foi derramado, ele limpou os nossos pecados, ele limpou a nossa consciência de toda a culpa que nós tínhamos, né? E isso nos ajuda a viver de maneira mais santa, né? Ou seja, nós fomos separados. Não quer dizer que nós não vamos mais andar no mundo com as pessoas que não creem na obra de Cristo. Mas quer dizer que a nossa consciência é diferente da consciência das pessoas que não conhecem o Evangelho, que não têm a esperança do Evangelho. Então é a nossa consciência, irmãos, que nos permite a viver uma vida santa, a viver uma vida onde as nossas atitudes vão estar voltadas para a vontade de Deus, né? Assim, quem tem o Espírito, quem se converte, quem é limpo, a sua consciência avisa de um erro. Isso nos dá a oportunidade de nos arrependermos e buscarmos o perdão de Deus, largando o pecado, largando uma vida de pecado. Então, quando nós nos convertemos, Jesus ele nos dá essa nova consciência. E essa consciência do que é pecado, do que não é pecado, do que é certo, do que é errado, quando nós pecamos,
que nós temos a nossa consciência ferida pelos pecados, e isso que nos leva ao arrependimento, né? Então quem não tem consciência do Evangelho, muitas vezes ele não é levado ao arrependimento, porque para ele é normal, é como se não fosse erro, entendeu? Então Deus ele muda a nossa consciência, e às vezes eu nem sei se você pensou nisso um dia, mas nós temos que ter boa consciência diante de Deus. Nós temos que ter a consciência que Jesus tinha. Porque você tendo essa consciência, você entende o Evangelho de uma maneira que talvez você nunca entendeu. E que em nome de Jesus hoje, eu e você possamos entender, ter essa consciência do Evangelho. De como agir com os irmãos dentro da comunidade, né? De como agir com as lideranças, e a gente vai ler agora algumas passagens que explicam isso, de como ter um relacionamento com Deus. Então, quando a gente tem a consciência de Jesus, a gente consegue entender, né, ter a mente, ter a consciência do Evangelho e viver esse Evangelho nas nossas atitudes diárias, seja com familiares, seja com filhos, maridos, esposas, patrões, autoridades, pessoas que espiritualmente nos ajudam, que são guias espirituais, em todas as circunstâncias da vida. Amém, irmãos? É isso que eu queria dividir com vocês. Então eu queria dividir a primeira passagem, que está em Atos, no capítulo 24, eu vou ler aqui com vocês, e a gente agora vai dividir várias passagens, eu vou dividir aqui com vocês, que falam sobre a consciência do Evangelho em certas ocasiões, em certos acontecimentos, e que Deus possa falar com você, irmão, do outro lado da telinha, tá bom? Então tá lá. Se você não quiser ler agora, você não precisa. Se você quiser marcar e reler todas essas passagens e meditar depois, é muito legal. Eu anotei todas. Eu meditei em todas, eu estudei um pouquinho sobre todas, sobre contexto, para poder compartilhar isso aqui com vocês. Então, primeira passagem que eu quero dividir com vocês está no livro de Atos, no capítulo 24, o versículo 16. Eu vou ler do 15, tá? Mas se você quiser ler o Atos capítulo 24, até lá o 21, você pode ler, e para você entender melhor o contexto, mas eu vou explicar para você. Então, Atos 24, 15 diz assim: depositando em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por esse motivo, busco sempre manter minha consciência limpa na presença de Deus e dos homens. Então, irmãos, o que Paulo está falando aqui? Ele estava sendo julgado por Félix, né, lá em Cesareia, porque os líderes, o sumo sacerdote, Anás e Caifás, e os líderes judeus o estavam acusando de distorcer a lei, né? De blasfemar contra a lei, contra o templo, de causar alvoroço, de causar tumulto, acusavam ele também de uma coisa que ele não estava fazendo, que é, por exemplo, levantar um motim contra o Império Romano, contra as leis de Roma. Então inventaram, você vai ler aqui depois, você vai ver que inventaram um monte de afirmações que não eram verdades. Os líderes muitas vezes pagavam pessoas para dar falso testemunho, inventar coisas que ele tinha feito. E Paulo, ele, em sua defesa aqui, a partir do versículo 10, ele faz falando de que ele estava sendo acusado disso, que ele não tinha feito, né, nem motim, que nem que ele estava blasfemando, que ele era acusado porque ele era um homem do caminho, que era como eles chamavam antigamente
as pessoas que eram cristãos, que seguiam a Cristo, né, que eles diziam que era uma seita. E ele fala que ele não fez isso, mas ele pregava a palavra de Deus diante da revelação que ele teve, né, depois da visão que ele teve a caminho de Damasco. E ele depositava a fé que ele tinha em Deus e na ressurreição. Ele fala de Jesus e da ressurreição, né? Aí no 16 ele fala, irmãos, por esse motivo, ou seja, porque ele cria em Deus e porque ele estava sendo obediente ao que Deus o tinha enviado e chamado ele para fazer. Por causa disso, ele tinha sua consciência, ele mantinha sua consciência limpa na presença de Deus e na presença dos homens. Então, irmãos, quando você está vivendo no centro da vontade de Deus, quando você ouviu esse chamado de Jesus, como Paulo ouviu a caminho de Damasco, eu não sei em qual ponto da sua vida Jesus ele te chamou, ou ele apareceu para você, ou alguém falou dele e você creu na palavra, creu no sacrifício. Então, se você está vivendo, talvez as pessoas inventaram calúnias a seu respeito. Mas, irmãos, se você tem a sua consciência tranquila, limpa na presença de Deus e das pessoas, de que você está fazendo o que Deus está mandando você fazer, continue firme. A sua consciência, ela é testemunha de que você está no caminho certo, de que você está realmente na vontade de Deus, se é claro você estiver na vontade de Deus. Então, se você está fazendo o que Deus mandou e te acusaram e levantaram falso testemunho, né, e estão te acusando diante de circunstâncias, assim como estavam acusando Paulo, mas se Deus ele te tranquilizou na sua consciência e o Espírito te tranquilizou, você está tranquilo porque você está de consciência limpa, que você está fazendo o que Deus mandou, continue firme. Que a sua consciência seja o seu advogado. É claro que Cristo é seu advogado, mas ele está advogando na sua consciência, porque você está de consciência tranquila, se você estiver realmente no centro da vontade de Deus. Muitas vezes, irmãos, eu ouvi a voz de Deus à luz da palavra, e talvez pessoal, mas não é assim, mas a minha consciência, irmãos, ninguém tirava aquilo de mim. O Espírito Santo ele colocava tanta certeza que eu me mantinha firme. Cristo é o maior exemplo disso. Quando ele estava indo, né, ao caminho da cruz, o apóstolo Pedro dizia que ele não deveria morrer, as pessoas diziam que ele não poderia, né? Mas ele estava de consciência tranquila, claro, com todos, né, a sua tristeza, com tudo aquilo que o cercava, mas a consciência dele estava limpa diante de Deus, porque ele estava no centro da vontade de Deus. Amém? Então, se você está de consciência limpa, porque você está praticando a sua consciência do Evangelho, que faz fazer e praticar a verdade, você continue firme. Amém? Não retroceda não. Esse é um ponto, né? O segundo ponto, irmãos, está no primeira carta do apóstolo Paulo ao Timóteo. A gente vai chegar lá. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que ele diz o seguinte: a partir do 3, conforme te solicitei, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertires a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que parem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam discórdias em lugar de propagarem a obra de Deus, que tem como fundamento a fé. O alvo dessa orientação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns, contudo, se desviaram desses princípios
e se entregaram a discussões sem valor algum, intentando ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que propalam, nem os assuntos sobre os quais fazem afirmações com tanta convicção. Amém? Então, irmãos, aqui é uma situação onde Paulo ele instrui Timóteo, que era o irmão ali que Paulo, né, deixou para cuidar ali da igreja, né, para pastorear ali. E o que acontecia? Muitos falsos mestres, eles pregavam falsas doutrinas, que muitos eram mais mitos, né? Genealogias intermináveis. Então era muito misticismo, que não tinha nada a ver com o evangelho. E essas atitudes desses falsos mestres que se infiltravam na igreja ali, né? Nas reuniões, elas causavam discórdia, em lugar de propagar o amor à obra de Deus, que tem como fundamento a fé. Então o alvo dessa orientação que Paulo dá, essa orientação, o alvo dela era para que eles permanecessem no amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então eles tinham que ficar firmes no amor, e esse amor, à luz do Evangelho, né, na sã doutrina, nos ensinamentos do Senhor Jesus, gerava amor. E esse amor ele procedia, ele explica aqui, de um coração puro, ou seja, daqueles que não distorcem, como esses falsos mestres estavam distorcendo a palavra, para ganhar o povo, para tentar exercer domínio, para conseguir as coisas do seu próprio interesse, né? Mas o amor ele é gerado de um coração puro também, aquele que tem as intenções puras, que a intenção é ensinar a verdade, não negociar o que Jesus ensinou, também de uma boa consciência, né? De eu ter a minha consciência que eu estou fazendo o que é correto diante de Deus, que as minhas motivações, elas são motivações sadias, são motivações que visam o bem do reino de Deus, do Evangelho, que visam o bem de que as pessoas elas sejam impactadas pela obra de Jesus e tenham suas vidas transformadas. E uma fé sincera, ou seja, não uma fé fingida. Não é algo que eu falo para agradar ouvidos, para chamar público para mim, mas é uma fé sincera. É uma fé que ela é verdadeira, não é fingida, não é algo exterior, ela é interior. Amém? Então, irmãos, a gente tem que ter uma boa consciência até daquilo que a gente ouve. Quando você começa a conhecer um pouquinho mais do Evangelho, mais profundo, e quando você começa a ouvir falsos mestres que ensinam falsas doutrinas, até essas falsas doutrinas, assim como o pecado, elas ferem a consciência que nós temos do Evangelho. Jesus, no Sermão da Montanha, capítulo 5, ele fala que pelo Espírito, agindo na nossa consciência, nós conseguiríamos discernir os falsos profetas, os falsos mestres. Então, quando nós temos a nossa consciência transformada, uma boa consciência do Evangelho, do que é Evangelho e do que não é Evangelho, a gente consegue discernir, irmão, o que é e o que não é, o que é de Deus e o que não é de Deus. A gente tem esse discernimento, né, na nossa consciência. E quando nós ouvimos um falso evangelho, nós conseguimos discernir na nossa consciência que aquilo lá é porcaria, que aquilo lá eu tenho que pegar e jogar no lixo, que aquilo não serve de nada. Então, irmãos, quando a gente tem essa consciência
do Evangelho, a gente tem esse poder, vamos dizer assim, de discernir o que é e o que não é, o que eu devo guardar e o que não devo guardar, o que eu tenho que jogar no lixo e o que não tenho que jogar no lixo. Quando eu ligo a televisão e eu vejo a porcaria que está sendo pregada dizendo que é o Evangelho de Jesus, quando eu tenho essa consciência que aquilo não é Evangelho, amém? Aquilo é qualquer coisa menos Evangelho. Então a consciência do Evangelho, ela me permite discernir, né? Quando eu posso ouvir e quando eu não posso. Lembra? Ouve tudo e retém o que é bom? O que é bom eu retenho, o que não é, tem mensagem que eu consigo reter o que é bom e que eu consigo descartar o que é mal. Mas tem muita mensagem hoje que eu tenho que jogar fora 90%, 100%, que é porcaria. Mas eu, pelo Espírito, tenho essa consciência. Não por causa de mim, por causa do Espírito que habita em mim, que me dá esse discernimento de eu conseguir discernir na minha consciência o que é e o que não é, o que é palavra de Jesus e o que não é palavra de Jesus. Amém, irmãos? Então, a nossa consciência, ela é ferida também por causa de mentiras que são ditas como verdades, de evangelhos que estão se dizendo ser evangelho de Cristo, mas não é evangelho de Cristo. Amém? O evangelho de Jesus, ele tem que conscientizar com o evangelho de Jesus que está escrito aqui. Amém? Se vier te pregando um Jesus que não condiz com o Jesus da Bíblia, pula fora. Amém, irmãos? Porque Jesus, ele é a chave interpretativa do que nós ouvimos. Amém? Então, isso é uma coisa maravilhosa que a nossa consciência também nos dá essa capacidade. O terceiro que eu queria dividir com vocês está no livro na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 1, no versículo 15. Eu acho que na verdade é um complemento do que a gente está falando. Por exemplo, ele está falando aqui dos falsos profetas, está falando dos cretenses, que eram... Tito, irmãos, ele é como se fosse um reparador da igreja. Então, Paulo, ele deu uma missão para Tito na igreja de Creta, os cretenses, de cuidar, né, da igreja. E o que estava acontecendo lá? Mais ou menos o que a gente estava lendo lá na carta de Timóteo. Falsos mestres, ensinando falsas doutrinas, né? Libertinagem, tudo. E no comecinho aqui no capítulo 1, Paulo, ele dá instruções de como deve ser o presbítero. Ele deve ser repreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos submissos, que não seja acusado de libertinagem, submissão, que seja encarregado da obra de Deus, indispensável que o bispo seja repreensível. Então ele começa a dar instruções de como os homens ali que cuidam da igreja tinham que ser piedosos, hospitaleiros, do bem, né? Fiéis à palavra, bom ministro da palavra. E Paulo aqui, ele fala no 11, porquanto há muitos insubmissos, no 10, que não passam de tagarelas, então homens que falam coisas que nem conhecem. E Paulo no 11 ele fala necessário fazer calar esses falsos profetas, pois eles são motivados pela cobiça e eles transtornam casas inteiras pregando o que não convém. Aí ele continua: um dos seus próprios profetas declarou, um profeta lá em Creta, falou dos cretenses, que eles eram mentirosos, feras malignas, glutões e preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende os falsos profetas com toda severidade, para que submetam uma só fé sadia, o Evangelho, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviaram da verdade. Para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário,
tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidos. Então, irmãos, quando eu falo para você que você não deve dar ouvido para os falsos profetas, que a tua consciência ela te discerne a não ouvir, a gente está falando de não é pessoas de boas intenções, mas equivocadas, que pode acontecer. A gente está falando de gente que tem a sua consciência pervertida, né? O apóstolo Pedro, na sua carta, ele fala que esses falsos mestres, eles estão tão iludibriados com a sua mentira, que eles têm a sua mente cauterizada, como a gente falou aqui. Então, esses homens, irmãos, eles estão tão cegos, com suas mentes mortas, pervertidas a certo ponto, de que praticamente eles são irreconciliáveis com Deus, né? Eles estão tão atolados na sua mentira, que eles fazem dessa mentira uma verdade. Então foge desses. Amém? Paulo, ele colocou Tito ali para calar esses homens, porque eram homens que não tinham razão nem consciência. Eles estavam ali por causa, estavam corrompidos, eles eram descrentes, como a gente leu aqui. Eles estavam totalmente em uma depravação ganancial de tudo que, né, interesse próprio, que não tinha nada a ver com o Evangelho de Jesus. Amém? Então, essa consciência nos permite discernir até o que a gente escuta do que é Evangelho e do que não é. Na carta do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, irmãos, se quiser anotar aí, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 12. Vamos lá ver o que Deus fala pra gente aí. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 12. Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Olha que legal, irmãos, isso aqui. Capítulo 12. Esta é a nossa glória, o testemunho da nossa consciência de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento para convosco, em santidade e sinceridade que vem de Deus, não em sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus. Então isso aqui, irmãos, é maravilhoso. Por quê? Porque hoje, irmãos, o homem ele busca glória em coisas, né? Então ele se autoglorifica pelo que tem, materialmente falando, pelo seu conhecimento, né? Que ele adquiriu por leitura e pela sua filosofia, ou pelos seus achismos. Mas Paulo ele fala de uma coisa muito maravilhosa aqui. Ele fala que a glória dele, né, fora de ele se gloriar na cruz de Cristo, na obra de Cristo, porque ele não se gloriava, ou seja, ele sabia que pelo que ele fazia ele não teria justificação diante de Deus, ele até fala isso, mas ele fala aqui também que a glória dele, a glória de Cristo, o testemunho de Cristo é uma glória. O testemunho, ele tinha uma glória. O que ele diz aqui no que a gente leu, irmãos? Ele tinha um testemunho da consciência dele. E qual era esse testemunho que a consciência dele dava no íntimo do coração dele? Da maneira que ele tinha se conduzindo no mundo, né? Especialmente no relacionamento com os irmãos da igreja. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele era muito acusado muitas vezes, né,
por exemplo, de ter um ensino fraco, porque ele não cobrava, e muitos falsos profetas, se você for estudar, eles indagavam Paulo que ele tinha um fraco ensino porque ele não cobrava. Então, se ele não cobrava, era porque era fraco. Então, para chamar a gente, ele não cobrava. Diferente de hoje, né? De graça dai, de graça recebei. Ele era muito acusado de falsas acusações por líderes judeus, por questão da lei, né? Muitos o acusavam de explorar o povo, e se você for ver, você vai ver, por exemplo, que muitas vezes ele trabalhava para não ser pesado a ninguém, então isso era uma mentira. Mas ele diz aqui, maravilhosamente, que a sua consciência estava limpa, como a gente leu antes também. Então ele, por ter a consciência limpa, por estar agindo de maneira correta, estando sendo visto ou não, e aqui muito mais por causa do íntimo, por causa das motivações que ele tinha, que era sempre pregar o Evangelho e ver as pessoas se converterem, e essa glória a Cristo nos mostra maravilhosamente, aonde ele de consciência tranquila se entregou. A Bíblia diz que ele não usurpou, mas ele abriu mão de ser Deus e se fez pobre como nós. Então a consciência que ele tinha do Evangelho, da obra de Deus na vida dele, para nos alcançar, para remissão, para resgate, ele tinha essa consciência de uma maneira tão grande, irmãos, de como as motivações dele eram puras, de como aquilo era tão verdadeiro, que ele podia estar sendo acusado, mas diante de Deus ele tinha a sua consciência como testemunho, ou seja, não precisava ninguém chegar assim e testemunhar a favor dele. A própria consciência dele testemunhava de que diante de Deus ele estava agindo de forma correta. Então, irmãos, é isso que nós temos que ter, nós temos que alcançar essa consciência, de vivermos plenamente o Evangelho e ter essa consciência do Evangelho, para que a nossa consciência ela dê testemunho no nosso coração de que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Amém? Isso é maravilhoso. Não sei se você já ouviu isso, mas a nossa consciência ela tem que ser tem que dar testemunho a nosso favor de que nós estamos fazendo a vontade de Deus, né? E o relacionamento com os irmãos também, ter essa consciência de andar em santidade, ou seja, com atitudes louváveis, e sinceridade, ou seja, com motivações sinceras, puras, né? De fazer o que você puder fazer de bem para alcançar vidas para Cristo, para que as pessoas se convertam a esse Evangelho que traz essa consciência maravilhosa do que é bom, do que é puro, do que é louvável, do que é santo, do que é amigável, do que é amável, né? E essa santidade e sinceridade vem de Deus, né? Eu não consigo isso estudando. Eu posso estudar, é bom, ter conhecimento é bom, mas essa santidade e sinceridade, ela vem de Deus, não vem da sabedoria carnal, ou seja, do meu intelecto, do que eu posso estudar, mas é de acordo com a graça de Deus. Ou seja, isso, irmãos, é um favor imerecido, ou seja, é um presente que Deus nos dá, essa consciência, esse testemunho. Amém? E para terminar, irmãos, eu deixei esse para o final, que está no livro de Romanos, no capítulo 13, do versículo 1 ao 5. Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Romanos 13, do 1 ao 5. Deixei esse por último, irmãos, que esse diz lá:
todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Depois eu vou explicar uma coisa aqui, irmãos. Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não querem sentir-se ameaçados pela autoridade? Fazem o bem e ela honrará, pois ela serve a Deus para o teu bem. Mas, se fizerdes o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Então, irmãos, aqui fala que nós devemos ser submissos às autoridades, aos governantes. É claro que, desde que as leis não vão contra o Evangelho. Se a lei for contra o Evangelho, eu fico com o Evangelho. Amém? Vou te dar um exemplo aqui de quando você não está desobedecendo a autoridade, né, e que Deus instituiu. O apóstolo Pedro, por exemplo, quando ele pregou o Evangelho e ele curou um homem, ele foi preso. E Jesus disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura. E por inveja, por um monte de sentimentos perversos, os líderes judeus o prenderam, né? Depois não tiveram nada do que acusar ele e soltaram. Aí eles falaram assim: ó, você pode ir, mas você não vai mais falar de Jesus, sobre o nome, sobre a pessoa de Jesus, sobre a obra de Jesus. Então ele recebeu uma, né? Por exemplo, o próprio Império Romano muitas vezes proibia de falar de Jesus, e muitos eram até mortos por isso. Mas Pedro ele disse assim: eu tenho que obedecer às autoridades, mas primeiro importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, irmãos, eu devo respeitar as autoridades, eu devo respeitar o presidente, eu devo respeitar o governador, eu devo respeitar o meu pastor, eu devo respeitar o meu chefe. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que obedecer a Deus, depois aos homens. Amém? Eu queria só explicar isso. Então, eu devo obedecer a instituição do meu país. É claro que há muitas coisas a gente sabe hoje que vão contra o Evangelho. Então, eu fico com o Evangelho, mas eu devo respeitar. É claro que não concordar e muitas vezes expor o que a Escritura nos ensina, né? Aí ele explica que a autoridade ela é um agente de Deus, então eu não devo ter medo da autoridade. Se eu pratico bem, se eu faço o que é bom, né? Então eu não devo temer, porque quem deve temer é quem faz o mal. Porque, por exemplo, a não ser quando às vezes acontece de alguém ser acusado injustamente, a justiça pune quem pratica o mal. Então, se eu pratico bem, eu não devo temer. Se eu pratico mal, eu devo temer. Então, a autoridade é serva de Deus. Ela traz a justiça para punir quem pratica o mal. Então, é imprescindível que nós sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. E eu queria terminar com isso aqui, irmãos. Então, Deus ele nos ensina aqui que eu devo ser submisso à autoridade, ou seja, eu não devo praticar o mal. Aqui eu estou usando a autoridade humana, mas eu posso falar sobre a autoridade de Deus também. Eu devo ser submisso, ou seja, andar junto, estar debaixo dessa missão, fazendo o bem. Então eu devo fazer o bem
não por medo de ser preso, né? Por exemplo, no país que tem pena de morte por alguns crimes. Então tem muita gente que não comete o crime porque tem medo de ser punido. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está nos ensinando pelo Espírito Santo que eu não devo praticar o mal, não porque eu vou ser punido. Então, na minha vida cristã, eu não vou praticar o mal, não somente por medo de Deus me punir, por medo de Deus me castigar, mas por causa da minha consciência. Ou seja, irmãos, eu não pratico o mal, não porque eu tenho medo de ir para o inferno, não porque eu tenho medo de ser preso, não porque eu tenho medo de Deus não me abençoar mais, não porque eu tenho medo de Deus mandar uma praga sobre a minha casa. Eu não pratico o mal porque a minha consciência é a consciência do Evangelho. Porque essa consciência me leva a praticar o Evangelho, e o Evangelho é bem, o Evangelho é amor, o Evangelho é paz, o Evangelho é verdade. Amém? Eu queria terminar com isso, que é maravilhoso isso. Então, eu sou submisso a Jesus, não por medo do inferno, mas porque a minha consciência, ela é a consciência do Evangelho, ou seja, é uma consciência firmada no que é bom, no que é vontade de Deus, no que é agradável, no que é louvável, no que é amável, no que é benigno. Então eu não devo ser submisso por medo de punição, mas porque a minha consciência, ela está no Evangelho, e a minha consciência está firmada nas palavras de Jesus. A minha consciência e a sua consciência tem que ser guiada pelo Espírito Santo. Amém? Por isso, irmãos, que muitas vezes, quando nós pecamos, nós nos sentimos mal, nos sentimos... Eu, muitas vezes, irmão, fiz coisas que depois eu me senti enojado de mim mesmo. É consciência do Evangelho isso. É o Espírito Santo na minha consciência me convencendo. Não me acusando, me convencendo. E essa consciência, irmãos, é tão maravilhoso que essa consciência, ela me leva ao arrependimento. Amém? Então por isso que hoje, muitas pessoas até congregam, vão a alguma igreja, são dizimistas, são tudo, mas parece que aquela pessoa ela não se arrepende, ela continua em uma vida de pecado. Por quê, irmãos? Porque ela ainda não tem essa consciência do Evangelho, ela ainda não tem o Espírito ali convencendo ela na consciência de que nós fomos chamados para viver uma vida de amor, uma vida de Cristo. Eu quero ter essa percepção, irmãos, todos os dias. Em nome de Jesus eu tenho buscado para que Deus ele me dê essa consciência de viver o Evangelho sadio, maravilhoso, da melhor forma possível. Por mais difícil, irmãos, que sejam os nossos dias, diante de epidemia, diante de tanta falsificação do Evangelho, diante de tanta atrocidade, diante de nós mesmos, que muitas vezes somos maus, que somos pecadores, que Deus, em nome de Jesus, irmãos, possa dar essa consciência para mim. E oro para que Ele te dê essa consciência do Evangelho aí, que o Espírito Santo possa tocar em você aí. Amém? Quero agradecer você que ficou aqui comigo nesse tempo. Quero agradecer você que vai ver depois, que Deus abençoe sua vida e que o Espírito Santo possa iluminar a sua consciência, seu coração, assim como o meu também, e que junto a gente possa ter uma boa consciência da vontade de Deus e praticar essa vontade. Tá bom, irmãos? Que você tenha uma boa noite, um sono abençoado aí, e que Deus abençoe seu final de semana e que essa mensagem possa trazer vida ao seu coração e a consciência do Evangelho a você, a mim e a todos. Deus abençoe, um abraço, fica na paz do Senhor aí. Até mais.